Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Lucas Alves, designer, especialista em psicodrama socioeducacional e organizacional e fundador da empresa Ideia Clara. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando, e a gente ainda está aqui na Feira Beth Educar, e hoje eu vou conversar com o Lucas Alves, que tem uma empresa chamada Ideia Clara. O pessoal aqui do Elefante está apaixonado pelo trabalho dele, então eu quero que ele nos conte mais para que a gente conheça esse trabalho tão especial que está todo mundo aqui falando. Tudo bem? Muito obrigada pelo teu tempo e disposição de vir aqui falar conosco. Me conta um pouco quem tu é, te apresenta para quem não te conhece. Certo. Eu primeiro quero agradecer pelo convite, né? Eu sou o Lucas Alves, sou de Belo Horizonte. Mineiro. A empresa é toda de Belo Horizonte, a gente tem algumas pessoas fora também, mas ela nasceu em Belo Horizonte. Eu sou graduado em psicologia, gostava muito de desenhar e não me achava um bom ilustrador, até que eu descobri uma área que se chama facilitação gráfica, que é o registro em tempo real de conversas. E eu entendi que aquilo fazia sentido para mim, tá? Para o meu estilo. E aí eu criei a Ideia Clara, que é uma empresa mineira que existe para facilitar o entendimento das pessoas. A gente desenha quando as pessoas têm dificuldade de entender alguma coisa. Então, por exemplo, para ficar bem claro, se eu estou aqui agora gravando o podcast com uma outra pessoa, tu poderia estar aqui assistindo e desenhando esse momento. Exatamente. Em tempo real. O pessoal associa muito aquele trabalho que o Caruso fazia no Roda Viva. Né? Ele é um ponto de partida para as pessoas entenderem o que é isso, né? Mas ele é um pouco diferente, assim, porque o Caruso ele fazia os cartoons ali, né? Umas charges, né? Ele fazia desenhos separados. A facilitação gráfica a gente cria um painel único, com o objetivo de facilitar o entendimento. Não é para ser algo humorístico, né? É para poder as pessoas olharem para aquilo e entenderem o que foi conversado ali, como uma memória da conversa, de uma reunião, de uma palestra. Tudo em forma de desenho. Desenho e palavra, né? Desenho a gente fala e palavra. Desenho, tá. A palavra acaba sendo um desenho junto ali, Sim. mas porque se a gente coloca só desenho fica difícil de entender, pois né? Conforme tu foi explicando, eu fiquei pensando, mas talvez só o desenho não me diga tudo e precise de algumas palavras para fazer a compreensão completa. Isso. E há quantos anos tu faz isso? A gente completou agora 10 anos no ano passado, né? Eu comecei em 2013. Então tá fazendo 11 agora. E o teu trabalho é tu especificamente que faz ou tem mais pessoas na tua equipe que fazem o desenho também? A gente foi crescendo ao longo do tempo, né? Nos 5 primeiros anos eu fazia sozinho. Aí eu fui vendo que não dava, eu fazia tudo sozinho. Não dava mais né? conta. Não dava. Porque a gente também produz vídeos explicativos, né? Esses vídeos animados que tem gente que chama de Draw My Life, né? Aqueles vídeos. Ah, que legal. E aí eu fazia tudo, fazia o roteiro, fazia a ilustração e fazia a animação. Aí com o tempo eu fui trazendo pessoas. Vamos colocar aqui alguns exemplos dos desenhos para que as pessoas consigam visualizar e entender. Sim. Falando às vezes fica meio abstrato, né? Então, com o tempo, a gente foi capacitando pessoas e trazendo gente para o time. Então, a gente tem uma série de pessoas que conseguem fazer esse trabalho em tempo real, né? De ouvir. E quanto tu acha que a pessoa tem que estar conectada com aquele momento para entender exatamente a energia daquilo ali que está sendo falado, o que está sendo passado? Tem que ter um grau de sensibilidade para conseguir passar isso para o desenho, né? Sim. Isso tu consegue treinar ou a pessoa tem que ter a habilidade? As duas coisas, né? Eu acho que tanto o desenho quanto a escuta é treino e habilidade, né? Então, quando a gente capacita as pessoas para essa prática, né? A gente separa a capacitação em duas grandes etapas. Assim. Uma é a escuta, para você aprender a sintetizar. O que você precisa levar em consideração quando você vai registrar alguma coisa. E a outra é você desenhar. Tem que interpretar bem o momento para conseguir passar o desenho certo. Exato. E às vezes o momento é entender também assim, alguma analogia que a pessoa vai trazer, alguma coisa que faz sentido para ela, né? Porque a gente pode representar a mesma ideia de várias formas, né? Às vezes eu vou representar um evento de liderança para um grupo de agricultores, é diferente ao desenhar para uma pessoa que é da educação corporativa, né? Então, entender assim, como é que eu represento liderança
para essas pessoas, para que faça sentido para elas. Como é que eu represento liderança para aquelas outras pessoas, sabe? Então você tem que entender o momento, né? Tem que saber o que vai ser captado, tem esse exercício de presença, sabe? Se a gente for comparar o que a gente faz com a ilustração tradicional, fazendo uma analogia com o teatro, né? É como se a gente fosse o teatro de improviso e a ilustração tradicional fosse o teatro normal, assim, que a pessoa se prepara, tem aquele tempo. No nosso caso é tempo real, assim. Começou a conversa, a gente não sabe para onde vai, a gente sabe um tema básico ali, né? Tem um roteiro da conversa, do que vai ser feito, mas e a gente não acontece sabe. de desviar totalmente do que vocês imaginavam que seria o caminho da conversa? Acontece demais. Porque são as pessoas falando, né? Sim. Assim, então, tanto em palestra, às vezes a pessoa chega lá com aqueles 300 slides, né? Sim. E às vezes ela vai ler 10 e o resto ela vai devagar, sabe? Sim. Mas conversas são dinâmicas, né? Então, muitas vezes acontece da gente chegar com uma mediação para ser feita com uma comunidade sobre os problemas que elas estão enfrentando de enchente. A gente não sabe para onde vai, a gente sabe que vai ser trabalhado os pontos da relação dela com a prefeitura, por exemplo. Mas se elas vão ficar insatisfeitas ou não, se elas vão trazer momentos da vida dela ou não, é uma incógnita. Então a gente tem que estar preparado para escutar aquele momento e representar aquilo no desenho, né? Sim. E quem são os teus principais clientes? Como é que não necessariamente o nome dos teus clientes, mas qual o setor que mais procura pelo teu trabalho? Como a gente tem mais de um tipo de trabalho, né? A gente tem esse trabalho que é do tempo real ali da facilitação gráfica e a gente tem o trabalho de produção de vídeos, né? Qual dos dois tu é mais forte? É igual. A gente mapeia, assim, e vai oscilando por ano, né? Assim, quando chegou a pandemia, a gente teve uma dificuldade maior nos eventos, porque aí os eventos acabaram, mas aí alguns meses depois, muito rapidamente, as empresas se reinventaram e a gente começou a fazer muito evento online. Então a gente conseguia atender, tinha dia que a gente atendia 3 clientes no mesmo dia. De manhã atendia um cliente em Brasília, à tarde um no Rio e à noite um que tinha clientes na África do Sul e aí eles iam fazer um evento, aí era bem louco. Mas assim, a gente mapeou também, a gente atende clientes de todos os setores, sabe? Muito próximo, assim, 30% educação, mais 20% indústria, mais 10% terceiro setor. Então a gente consegue, o tipo de trabalho que a gente faz, ele tem essa abrangência, né? A gente explica ideias, todo mundo precisa explicar ideias, né? Sim. É bom, eu vou querer fazer uma explicação de ideia do elefante letrado. Já vamos. E o que mais que vocês fazem na questão dos vídeos? Vocês desenham, animam, tem música, tem locução? Como é que... Tudo. A gente cuida de tudo, desde o processo, assim. A ideia é a pessoa, ela chega com um problema. Precisa explicar como funciona o elefante letrado. Vamos no nosso caso, por exemplo, para deixar bem exemplificado de como funcionaria. Eu tenho dificuldade de explicar como a minha plataforma funciona. Como é que vocês podem me ajudar a explicar? Sim, aí a gente faz uma reunião para entender a sua demanda, como é que a plataforma funciona, quem que é o seu público, né? Para a gente entender que narrativa que a gente vai usar. Nós vamos contar uma história, nós vamos criar uma persona e falar assim, o elefante, essa é a história do Pedro, ele tem dificuldade de leitura. E aí a gente cria um problema, apresenta o problema, ou apresenta a solução e os diferenciais da plataforma, enfim, da empresa, e como é que a pessoa se beneficia com isso. Normalmente isso é um roteiro básico, né? Mas a gente pode criar de várias formas. E quanto tempo normalmente tem os vídeos? O ideal, assim, a maioria desses vídeos eles são para a internet, né? E já tem algumas pesquisas já de bastante tempo que falam que a nossa atenção ela vai decaindo a partir do decorrer do tempo ali. Então 1 minuto é o tempo ideal, né? Sim, não mais do que isso. Não mais do que isso. Mas a gente já fez vídeo para a instituição de ensino que era de 30 segundos, né? 20 segundos. Sim. Que é assim, preciso falar de um serviço que é o Antecipa Enem, que a pessoa vai conseguir dar o recado de forma rápida, objetiva e liquida o assunto. Para explicar alguma coisa é mais difícil a gente, por exemplo, fazer aqueles vídeos que aparecem no início ali do YouTube para a pessoa não pular 5 segundos. Ele não consegue, aí não tem jeito. Sim. A gente precisa estabelecer um cenário para a pessoa entender, trazer uma explicação. Mas varia muito, assim. Para a internet, às vezes é 1 minuto, mas tem cliente que às vezes quer passar um vídeo de 5 minutos porque ele quer substituir alguma coisa, assim. Pode ser que ele vai substituir um treinamento de 40 minutos e ele vai mandar um código de conduta da empresa que ele está animando ali,
que às vezes é um documento de 20, 30 páginas, ele fala assim, eu quero animar. A pessoa ela vai ter 5 minutos para ver aquilo, mas é melhor do que ela assistir uma palestra de 40, né? Isso já reduz o tempo ali do entendimento. Qualquer empresa pode te contratar para fazer isso e pode ser para qualquer tipo de situação, de eventos ou até do dia a dia da empresa, para facilitar como código de conduta, por exemplo. Sim, e a gente dentro da empresa, a gente já atende diversos setores. Então, usar o exemplo de vocês, assim, a gente pode estar junto com o marketing para poder explicar, colocar no site um vídeo para falar como que é a plataforma, mas a gente pode estar junto com a área de TI para explicar sobre um processo de mudança de sistema. A gente pode estar junto com a área de gestão de pessoas para falar sobre a cultura da empresa, né? Mudou a cultura ou tem um planejamento estratégico diferente ali que, né, nos próximos anos a gente precisa transmitir isso, ou precisa falar sobre conduta, ou precisa falar... Enfim, o que precisar explicar a gente desenha. Desenha e faz o vídeo. E faz o vídeo. E faz estático também, porque tem a possibilidade de fazer infografia, Sim. né? O infográfico pode ser um recurso que às vezes a pessoa coloca num material impresso, plota numa parede. A gente faz muito isso, assim. Às vezes a pessoa quer desenhar a missão da empresa dela de um jeito diferente. Aí ela plota na parede, assim. Ou a história da empresa. Isso é possível também, né? Que legal, muito bacana. Bom, e quem quiser contratar vocês, como acha vocês? Quer divulgar o Instagram, site? Sim, todos os nossos canais, eles são Ideia Clara. Tá, então @Ideia Clara. Ideia Clara no Instagram, YouTube. A nossa presença maior é Instagram e YouTube. Tá. E o site, que tem ali os serviços todos, aí ele é .com. A gente não tem .br, não. Tá. É ideiaclara.com. Ideiaclara.com. E vocês têm clientes fora do Brasil? A gente tem clientes que estão no Brasil e estão fora, né? Então a gente atende algumas indústrias que têm presença em diversos países, né? A gente atende algumas agências da ONU que também estão fora, mas que estão dentro, né? Assim, nosso foco atual é Brasil, né? Não é mais local, né? A gente começou em Belo Horizonte, mas rapidamente a gente expandiu por causa da possibilidade de trabalhar online, né? É um trabalho que não precisa estar, pelo menos esse não importa onde está. E as possibilidades de viagem, né? Então, assim, a facilitação, a gente está aqui em São Paulo, né? Viemos para o evento, mas a gente atende qualquer região do país, né? Sim, que legal. Bom, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por ter vindo aqui conversar conosco. E quem quiser procurar, o Lucas está aí, @Ideia Clara, pode ir no site ideiaclara.com, não tem .br. E foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada. Foi meu, obrigado. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.